Boa tarde. Eis aqui a casa em Campinas, São Paulo, do famoso médico Dr. Álvaro Ribeiro, erradicador da febre amarela no Brasil. Hoje ele abriga uma choperia intitulada Giovanetti, de bonitas linhas arquitetônicas, mas cujo frontão da casa não esconde a arquitetura clássica dos anos do início de 1900. Junto com o Dr. Adriano Jor de Barros, que também fora prefeito nessa cidade, o Dr. Álvaro Ribeiro, junto com a enfermeira-chefe da ocasião, irmã Serafina, puderam fazer com que a cidade tivesse afastada de si a praga da febre amarela. E foi justamente nesse hospital, construído pelo Barão de Jaguara, Ulloa Sintra, também irmão do Barão de Pirapitingui em Mojimirim, viveu aqui Álvaro Ribeiro, junto com Adriano Jor de Barros, uma quantidade de anos suficientes para poder fazer com que Campinas não contivesse mais esta praga do início do século retrasado, a febre amarela, e pudesse ter hoje a pujança que a cidade tem aqui representada pelo seu prédio já desatualizado da Prefeitura Municipal. É certo e é bem certo que toda a cidade deve, no início dos anos do café, a sua construção ao já aventado em outra live Barão de Itatiba, Joaquim Ferreira Penteado. Mas é certo também que os investimentos públicos feitos pelos Ulloa Sintra, conhecidos como descendentes do Barão de Jaguara e outrora representados pelo seu investimento, cristalizado aqui na Santa Casa de Misericórdia de Campinas, fizeram de nossa cidade um padrão médico em outras épocas, invejável em vários pontos do mundo. Aqui notamos a Capela da Boa Morte, onde viveu em outros tempos Monsenhor Luiz Fernandes de Abreu, que tive a honra de conhecer como professor de História do Direito, naquela época estudante, e que hoje, já falecido, guardamos memória. Aqui está, portanto, o monumento de entrada da Santa Casa de Misericórdia de Campinas, no padrão de construção do Primeiro Império e, portanto, de larga memória entre nós. O monumento de um século de benemerência, desde 1871 até 1971, quando naquela época o Barão de Jaguara construíra a Santa Casa, aqui representada inclusive pelos degraus de pedra colocados pelos escravos em arquitetura românica do Primeiro Império, igualzinho ou quase próximo da casa do Barão de Itatiba, Joaquim Ferreira Penteado. Aqui também um monumento ao Dr. Joaquim de Campos, também médico e benemérito dessa casa, doador de todas as hostes que aqui estão representadas por esse prédio, também parente do Barão de Itatiba, mas o qual não podemos esquecer, antes de tudo, a representação da construção da Santa Casa de Misericórdia de Campinas pelo Barão de Jaguara, Joaquim Ferreira Penteado. Belíssimas construções que hoje estão desaparecendo e que agora registramos, porque fazem parte da história jurídica e política da região central do estado de São Paulo. A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Campinas tenta hoje, com muito esforço, quase já não tendo mais forças, reconstruir esse prédio com doações de particulares que possam fazer com que a cidade de Campinas não fique esquecida. Aqui o bispo auxiliar de Campinas, Dom Joaquim José Vieira, depois bispo do Ceará, que foi fundador do Hospital de Órfãos e da Santa Casa de Misericórdia de Campinas, porque bispo naquela ocasião, e com o qual a cidade, com o dinheiro do café do Barão de Jaguara, pôde então ter a sua Santa Casa erradicadora da febre amarela no Brasil.
Oxalá os nossos descendentes tenham o cuidado de guardar essas construções e a história, os documentos, os anais da Irmandade, os anais da Santa Casa, também todos os livros públicos de registro da Catedral Metropolitana e de tudo que representa o café do Segundo Império, para que não falte incentivo àqueles que desejam estudar a história do direito e a história jurídico-política de nosso país. Aqui fica a minha especial homenagem aos meus primos Nogueira Garcês Barreto Leme, que são médicos nessa cidade, descendentes do fundador, capitão Francisco Barreto Leme, que por obra do casamento de minha tia, Maria Cecília Nogueira Garcês, com o médico Dr. Cid de Abreu Leme, que é Barreto Leme, aqui as primeiras gerações dos seus filhos estudaram e hoje são médicos nessa cidade no ano de 2019. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo e que Nossa Senhora da Boa Morte possa nos conduzir aos braços do Pai Eterno, sempre fazendo registro da memória de quem fez por essa cidade crescer e colocar nela os pilares da civilização cristã ocidental e da verdadeira história da cidade, que não é a história ideologizada, mas a história marcada por lutas incansáveis do povo brasileiro até esse ano que nós estamos. Uma boa tarde.